O que nós iremos fazer hoje nessa aula é nos situarmos, é começarmos a partir daqui uma engrenagem, é como se fosse uma grande escadaria. Nós temos degraus que precisam ser percorridos até atingirmos o topo e a gente não pode pular etapas, aí tem que ser degrau a degrau o nosso trabalho. Hoje nós estamos no primeiro degrau. E aí vem algumas perguntas que nós precisamos fazer para que a gente possa começar com muita segurança, com muita tranquilidade o nosso trabalho. O que nós precisamos para que o meu amigo possa se tornar um técnico em eletrônica e tenha realmente domínio disso aqui, saiba realmente dominar a eletrônica de qualquer tipo de notebook? Primeiro, disciplina. Não se pode formar um profissional com achismo, com bizu, né? Então, faz isso, vai ali, testa ali. Não. É um passo a passo, é um curso com conhecimento técnico, conhecendo todas as funções, todos os módulos do equipamento, sabendo cada componente o que é, conhecendo o princípio de funcionamento de cada coisa para entender o conjunto como um todo, saber exatamente quem pode e quem não pode ser responsável por tal ou qual situação. Então a gente vai começar assim. Primeiro, vamos entender o seguinte. É óbvio que você já conhece alguma coisa de notebook, então a gente não vai perder tempo com ferramental. O que é que você precisa nesse primeiro momento? Um jogo pequeno de chave de fendas, alguns aparelhos precisam chave Torch, algumas chave Torch, outros chave Phillips, uma chavezinha Torch pequena, uma chave Phillips, um jogo de chave simples para que se possa abrir um aparelho notebook. Abrir um aparelho notebook, certamente eu acredito que você já domine ou já saiba. Se não domina ou não sabe abrir um aparelho notebook, não precisa pânico. O Google tem tudo isso, basta digitar na linha de pesquisa do Google, desmontagem de qualquer tipo de aparelho notebook, né? Eu vou te dar até uma dica interessante, olha. Existe um site em inglês chamado iFixit.com. Escreve-se I-F-I-X-I-T. iFixit.com. Esse site é especializado em ensinar como se abre equipamentos. Então é ali que os técnicos aprendem a abrir um iPhone, é ali que os técnicos aprendem a abrir um tablet, é ali que os técnicos aprendem a desmontar um notebook, uma filmadora, uma câmera fotográfica digital. Por isso mesmo o técnico que tem conhecimento desse site não tem a menor dificuldade para desmontar qualquer tipo de aparelho que chegar na assistência dele, porque ele recorre ao iFixit e descobre lá como é que se desmonta o aparelho. E é gratuito, você se inscreve, faz um cadastro e gratuitamente você tem acesso a todo o conteúdo, todo o material do iFixit, ok? Isso para abrir o aparelho. Então, precisamos chegar na placa-mãe, na placa lógica do notebook, né? Vem aí algumas outras questões. Além do jogo de chave de fendas para abrir o aparelho, o que mais eu precisaria, ou o que eu irei precisar, nós, né? Eu não uso o termo você, nós. O que nós iremos precisar para começar agora? Iremos precisar de um multímetro digital, como esse aqui. Você não precisa, se você não tiver esse instrumento, eu acredito que já tenha, mas se não tiver, compra um baratinho mesmo. O que é que se altera aqui nesse instrumento para que a gente possa trabalhar com segurança na análise dos componentes eletrônicos e dos circuitos eletrônicos de um notebook? A gente descarta a bateria dele, que é realmente uma bateria fraca, uma bateria chinesa, que mesmo tendo a tensão, que é 9 volts, não tem a capacidade de corrente suficiente para se fazer alguns testes dentro dos circuitos. Isso aqui é mais para se medir uma continuidade, medir uma tensão elétrica, para fazer testes bem básicos. Para fazer testes mais complexos, essa bateria que tem aqui dentro não oferece essa condição. Então compra um instrumento simples, como esse aqui, substitui a bateria de 9 volts que existe dentro dele
Coloque uma Rayovac, uma alcalina, uma Duracell, uma bateria que é um pouquinho cara, mas é de absoluta tranquilidade e segurança, perfeita, e substitui também as ponteiras. Essas ponteiras aqui são de péssima qualidade, então aqui é tão fraco que se você puxar com um pouco mais de força, ela se desloca, quebra lá dentro. Além do mais, isso aqui ó, não é ponteira, isso aqui é borracha. Quando você corta ou quebra aqui, o que tem lá dentro é um filetezinho de arame vagabundo, um cobre de péssima qualidade. Por isso as ponteiras são ruins, o instrumento não dá condição de trabalho para se fazer testes mais complexos, mais delicados e de mais precisão. Então basta que você tenha um instrumento como esse aqui comum, um instrumento simples, não precisa mais que isso. Basta que você adicione a ele uma bateria de qualidade, compra um par de ponteiras bom, de qualidade. Aqui a gente vai precisar nesse par de ponteiras aqui, entre outras questões, outras coisas, afinar aqui, usar uma limazinha e tornar feito agulha as pontas aqui. Por quê? Porque a gente vai trabalhar com componentes eletrônicos muito pequenos, às vezes muito próximos um dos outros, que não permite que a ponteira chegue lá e execute essa operação. E esses componentes, na maioria dos casos, eles são banhados com uma camada de verniz especial, chamado verniz VEG. Esse verniz ele é tão duro que você toca com a ponteira do multímetro no componente, não consegue alcançar, porque o verniz forma uma crosta rigorosa entre a ponteira e o componente, impedindo de você ter contato com o metal do componente ou com o cobre do componente, né, e fazer o teste perfeito. Então é preciso uma ponta afinada para que você possa penetrar aquele verniz, encontrar o resultado lá dentro e poder medir o componente, ok? Então, além disso, nesse primeiro momento, a gente precisa de uma lupa. Não é necessário uma lupa cara, uma lupazinha comum, lupa comum. Por quê? Nós iremos trabalhar aqui com componentes eletrônicos nessa placa e na maioria, quase que na totalidade dos casos, a gente vai precisar ler o componente, ler o que tem em relevo nos componentes. E a olho nu, dificilmente a gente enxerga. Eles são pretos. Esses componentes são pretos por quê? Porque eles são montados todos à base de epóxi. O corpo do componente, quase que a totalidade aqui é epóxi. Então, como é preto, você não vê o que está escrito em relevo no componente. Por isso mesmo, precisa de uma lupa. Aqui a gente adota o seguinte princípio, para a gente ler qualquer componente eletrônico aqui, por menor que seja. A gente pega pasta de processador, pastinha de processador, toca um pouquinho no dedo e esfrega em cima do componente. E pronto, ele acende, a pastinha do processador acende o relevo do componente. Com o auxílio da lupa, agora, é possível ler. Então, acredite, uma lupa como essa, pasta de processador, me dá a condição de ler qualquer componente aqui sem eu precisar do microscópio. Entendeu? Então, por isso eu vou precisar da lupa, vou precisar, como eu já te falei, do multímetro, da lupa, vou precisar de uma pastinha de processador para que eu possa trabalhar. Irei precisar também de uma pinça. Naturalmente eu preciso de uma pinça para, em alguns casos, quando eu começar a fazer algumas intervenções, pegar o componente que é minúsculo com a pinça. É importante que a pinça seja curva, como essa aqui. Pinça reta quase não serve para manutenção em notebooks. Elas têm que ser assim, ó, curva, né? Pinça curva, para que a gente possa trabalhar nessa posição ou nessa posição. Nós, né, iremos aprender isso no decorrer do curso. Um outro equipamento que você vai precisar nesse primeiro momento é dessa pastinha aqui, ó, Soldatec, essa aqui. Aqui auxilia para não queimar a placa, auxilia para descolar o componente, auxilia na recolocação do componente, separa os terminais um do outro de forma que eu possa soldar um componente como esse aqui, ó. Então vou pegar só uma placa aqui para te mostrar. Pronto. Eu posso pegar uma placa como essa aqui e um componente como esse aqui que eu estou tocando no dedo, que possui vários terminais nele. Eu posso fazer a solda utilizando um ferro de solda com essa pasta e nenhum terminal gruda no outro. Então, são são muitas as aplicações dessa pastinha Soldatec aqui
na manutenção, no reparo de notebooks. Inclusive quando a gente for fazer a solda BGA, porque o nosso curso envolve a solda BGA, ou seja, remoção e recolocação dos chips com tecnologia BGA, colados na placa. Então isso aqui tudinho a gente vai aprender a tirar, colocar sem nenhum problema, colocar de volta, se for preciso, tirar de uma placa, colocar em outra. Então isso tudo a gente vai aprender. Por isso a gente vai precisar contar com essa pasta aqui, a Soldatec, ok? Uma outra coisa que a gente vai precisar é do arame de solda para que a gente possa fazer as intervenções de solda nas placas-mãe dos notebooks. Olha, o arame de solda que a gente deve comprar para o nosso trabalho é o arame Cast ou Cobix. Cast ou Cobix. O arame Cast ou Cobix 0,5 milímetros ou 1 milímetro. Esses arames, eles possuem uma constituição química que reagem com a liga que existe aqui nos componentes eletrônicos nessas placas. Essas placas, ao contrário do que se imagina, elas não possuem soldas. Aqui não é solda. Nenhum desses componentes, desde 2004 para cá, utiliza solda. Isso aqui é uma tecnologia, é um produto químico montado artificialmente em laboratório, líquido, chamado lead free. Ele é montado em porções líquidas na placa, os componentes são agregados sobre eles, e a uma temperatura de 115 graus a placa é levada a um forno na indústria. Esse líquido, essa pasta líquida vira um componente duro, uma solda, e é com isso que são presos os componentes aqui, soldados, ligados, interligados uns aos outros e nas trilhas da placa. Por isso mesmo, às vezes a gente pega um ferro de solda, encosta em um determinado componente de uma placa dessa e vê que o ferro não está agindo, que o arame, o composto não derrete. Então fica lá o ferro um tempão, às vezes até estraga o componente, queima a placa e não se tem um resultado. E quando se consegue fazer, não faz uma boa solda, não se tem uma boa solda. Por que não tem? Porque a gente está tratando aquele composto ali como se ele fosse solda e ele não é. É um composto diferente. Então o que é que acontece? A solda Cast e a solda Cobix, juntamente com essa pasta aqui, elas formam um composto químico que age quimicamente nessa lead free existente aqui, amolecendo a solda existente na placa, facilitando a descolagem do componente, sem prejuízos para a estrutura da placa, sem prejuízos para as trilhas ou para o próprio componente que a gente está tentando tirar ou tentando recolocar aqui na placa. Solda Best não é para esse tipo de trabalho. Solda Best é para outros tipos de solda em outros tipos de equipamento, ok? Então solda Cast ou Cobix 0,5 milímetros ou 1 milímetro. A 0,5 milímetros rende mais e dá um trabalho melhor. Se você não encontrar, compre de 1 milímetro, mas a 0,5 milímetros é de melhor qualidade e faz um trabalho mais bem elaborado, mais bem acabado. A outra questão é o seguinte: o nosso ferro de solda, você vai precisar, nós iremos precisar de um ferro de solda convencional. Muitos dos reparos na placa do notebook não podem ser feitos com estação de ar quente, por várias razões que a gente vai aprender no decorrer do curso. Então será necessário a utilização de um ferro de solda convencional. Esse ferro de solda convencional, de preferência, deve ser Hikari ou AFR. Por que tem que ser Hikari e AFR? Porque esses ferros, além da qualidade superior aos demais, eles permitem que a gente possa fazer alteração em suas ponteiras, aqui ó, na ponta. É preciso às vezes limar a ponta. Vai ter situações em que a gente precisa afinar a ponta do ferro ao ponto de se tornar quase uma agulha, para que a gente possa fazer soldas minúsculas, mini soldas.
E aos ferros de solda comum, eles tendem a não permitir que você faça alteração aqui na ponta, cegam a ponta, às vezes você coloca solda aqui, ela rola pela ponta do ferro, cai e não trabalha. Isso aqui fica uma crosta horrível e não ajuda, não auxilia para que a gente possa fazer nas placas do notebook um bom trabalho. E nós precisaremos fazer soldas boas, soldas de qualidade, bem feitas. Por isso mesmo a gente precisa de uma ferramenta que nos auxilie nesse trabalho. O outro componente que nós iremos precisar nesse primeiro momento é uma solda chamada salva-chip. O nome é esse, solda salva-chip. Essa solda não serve para soldar componentes, mas sim para remover. São os bastõezinhos pequenininhos, mais ou menos desse tamanho. Você pode comprar a unidade ou pode comprar uns potezinhos que vêm com 10, 20 bastõezinhos. Solda salva-chip. Então você vai precisar de solda salva-chip. Por quê? Porque existem componentes aqui, nós iremos aprender a trabalhar com solda, mas existem componentes que são de plásticos, como esse conector aqui, ó. É um exemplo que eu estou te dando. Se eu precisar tirar esse conector de plástico aqui e encostar o ferro de solda quente aqui, o conector derrete. Se eu precisar usar a estação de ar quente aqui, o conector desmancha com a temperatura da estação de ar quente. E, no entanto, vai ter horas que eu vou precisar tirar um conector plástico desse, entendeu? Eu posso utilizar a solda salva-chip em qualquer situação, mas ela é mais desenvolvida para esse tipo de coisa aqui. Então, o que é que acontece com a solda salva-chip? Um conector plástico como este aqui, ó, conectorzinho plástico como esse aqui, a solda salva-chip me permite, com o auxílio do ferro de solda ou da estação, remover o componente daqui sem sequer dar tempo esquentar o plástico. Então eu tiro o componente, removo o componente daqui com uma facilidade impressionante, não danifica nem o conector plástico. Eu posso, no entanto, tirá-lo daqui e colocar em uma outra placa, se for preciso, se for essa a necessidade. Então precisamos de solda salva-chip. Será necessário também, logo nas primeiras aulas, de uma estação de ar quente. Eu sugiro, se você não já tiver essa estação de ar quente, que você compre uma estação Yashun analógica e de preferência sem ferro agregado, só a estação. Existem umas estações da Yashun, chamada Yashun 850, analógica. Essa estação é barata, ela é ultra resistente. Eu, por exemplo, só uso delas, da estação Yashun. Depois a gente vai trabalhar com elas aqui, eu vou te mostrar praticando e te ensinando como é que trabalha com ela, com a estação Yashun. E ela tem a vantagem de, por ser analógica, todos os componentes existentes dela são de fácil acesso no mercado. Ou seja, se a minha estação der um problema, seja ele qual for, tem o componente na cidade para que eu possa comprar o componente e reparar a estação, sem perder o equipamento. Essas estações digitais, elas são sensíveis, complexas e quando dão defeito, na maioria das vezes está perdido, porque não tem, quase nunca tem o componente de reparação. Entendeu? Então, vamos lá. Precisaremos inicialmente de uma lupa, precisaremos inicialmente de uma pinça curva, precisaremos inicialmente de um multímetro digital, mas é interessante substituir a bateria e as ponteiras desse multímetro. Precisaremos inicialmente de uma pasta Soldatec. Precisaremos inicialmente de arames de solda Cast ou Cobix, podendo ser de 0,5 mm ou de 1 mm. Precisaremos de um ferro de solda convencional, mas compre de 60 watts, um Power 60. Menor não serve para a nossa operação, maior pode danificar a placa, porque você com certeza, não sei se tem, talvez não tenha domínio ainda de um ferro de solda. O de 60 é o ideal para se trabalhar. Se faz qualquer operação com ele. E precisaremos de uma estação de ar quente Yashun, compre Yashun 850. É umas que são azuis e amarelas. Yashun 850 analógica. Sendo que a estação de solda nós não iremos utilizar nesse primeiro momento. Nesse primeiro momento, pelo menos nas 4 ou 5 primeiras aulas, nós trabalharemos sem a estação, né? Então veja só. Agora vamos voltar para os notebooks. Eu tenho aqui, ó,
vários notebooks aqui comigo. Então eu tenho aqui um Sony Vaio. Eu tenho aqui um Lenovo. Eu tenho aqui um HP. Eu tenho aqui um Sim. Existem outros modelos aqui de notebook. O que é que eu estou querendo te dizer com isso aqui? Eu estou querendo te dizer o seguinte: nós não iremos trabalhar aqui preocupados com qual ou tal notebook. Para nós não interessa se o notebook é Vaio, se o notebook é HP, se o notebook é Toshiba, se o notebook é Dell. Não nos interessa. O que nos interessa é a eletrônica. Nós vamos ter placas de notebook como essas que eu vou te apresentar aqui. Então veja só, eu vou começar por aqui. Veja essa placa aqui. Olha o tamanho dessa placa. Veja que ela possui componente de um lado, componente do outro lado da placa. Muito bem. Já tenho aqui uma outra placa bem diferente. Ó. Então você olhando as placas vai ver que os projetos são bem diferentes. Ó. Vou deitar aqui essa aqui ao contrário. Ó. Vê aqui, ó, soquete do processador. Veja aqui. Projetos diferentes, placas diferentes. Eu tenho aqui uma outra já completamente diferente das duas que eu apresentei. Essa aqui e essa aqui. Eu já tenho aqui uma outra placa que é totalmente diferente de todas as que você acabou de ver aqui, que é essa aqui, ó. Isso quer dizer o seguinte: cada notebook desse aqui vai ter um modelo, um layout diferente de placa. E o mesmo fabricante pode ter vários layouts diferentes de placa dentro dos seus modelos de notebooks. Então imagine se nós fôssemos fazer um curso agora estudando cada equipamento. Imagine se eu fosse ensinar você a consertar esta placa aqui, ou esta placa aqui, ou esta aqui, ou esta aqui, ou qualquer outra placa de notebook. O que é que aconteceria? Você aprenderia tudo sobre essa placa aqui. Eu te colocaria dominando essa placa aqui. Porém, quando chegasse nessa aqui, que o processador é diferente, a estrutura é diferente, os componentes são diferentes, o desenho é diferente, o modelo é diferente, você se perderia. Não teria condição porque você está acostumado aqui, e aqui é diferente. Mas o que é então que tem de comum em todas essas placas? Ó, nessa aqui, nessa aqui, nessa aqui, ou em todos esses notebooks que estão aqui. O que tem de comum é o projeto. Quer ver? Veja comigo. Todos esses notebooks têm HDMI, têm USB, aceitam processadores, suportam memórias, suportam HD, suportam DVDs. Todos esses notebooks possuem um teclado, acendem uma tela, a maioria deles tem vídeo interno e externo. Esses aparelhos, todos eles têm Wi-Fi, wireless. Então são as funções são as mesmas em todo modelo de notebook, independente do ano de fabricação, do fabricante do aparelho ou do layout, do desenho da placa. Por isso mesmo que nós iremos estudar são esses circuitos, seus componentes eletrônicos, identificá-los, saber onde está cada coisa aqui, quem são os componentes que compõem cada circuito como esse, e quando esses componentes apresentam defeito, qual é o sintoma no equipamento. Saber testar cada componente eletrônico dentro dessa placa, não importa onde ele esteja e nem quem seja. Saber ler a placa de uma extremidade à outra, por componente eletrônico. Então aqui vai ter diodos, transistores, capacitores, bobinas, relés, indutores, cristais, circuitos integrados, microcontroladores, osciladores PWM. Basta que eu conheça cada circuito como esse, saiba quem são os componentes envolvidos em cada circuito desse e saber testá-los quando estão funcionando, se está funcionando bem, se está funcionando mal.
onde estão os sinais, o que é um sinal, como eu interpreto, como eu sei que ele está presente ou não dentro do circuito, e eu terei o domínio de um projeto de notebook. Dessa forma agora, não importa se eu estou com o notebook Vaio na bancada ou se eu tenho um SIM+. O Vaio para o SIM+ difere apenas na qualidade do material, na fama que o equipamento tem e na durabilidade de seus componentes por serem de melhor qualidade, mas o projeto de funcionamento é único. Da mesma maneira que funciona no Vaio, funciona no SIM+. Então, por isso, é assim que a gente vai começar o nosso curso. Então, na próxima aula, nós já começaremos estudando a estrutura eletrônica de uma placa-mãe de qualquer tipo de notebook. Por isso, meu amigo, na próxima aula, o que você vai precisar é de uma placa-mãe de um notebook para testar e ver o que eu vou te ensinar, de um multímetro digital para você saber medir o componente. Somente isso na próxima aula. E aos poucos eu vou te mostrando as coisas, você vai aprendendo os detalhes, vai adequando-se ao curso e adquirindo as ferramentas ou construindo você mesmo algumas que serão ou não interessantes para você segundo sua própria visão, ok? Até porque uma ferramenta pode ser muito boa para um determinado técnico, mas não é boa para outro. E no conjunto de todas as ferramentas no laboratório, a mais importante é a lógica. Se eu tenho a lógica, eu consigo chegar no problema. Entendesse, meu amigo? Então, fica aí a ideia.